Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro semanal para que a gente possa falar de tudo que há de mais relevante para quem trabalha com recursos humanos. Portanto, se você é líder organizacional, é gestor de pessoas, sinta-se em casa. Esse é o nosso espaço, essa é a nossa comunidade. Aliás, falando em comunidade, já quero deixar o recado e o convite aqui para você, na verdade, seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn a gente está com mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade. E na esteira dos convites, quero também deixar aqui uma recomendação para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar vários conteúdos produzidos diariamente pela nossa área de redação, também produzidos na área de collab, né, pela comunidade de RH, que são leitores e entusiastas do RH. Tem a nossa área de colunistas, tem o branded content, né, de marcas parceiras, conteúdo de marcas parceiras, que são cada vez mais relevantes e também tem ajudado a gente a produzir cada vez mais coisa para vocês. Então fica o convite de fato para você acessar o rhpravocê.com.br e ainda lá você vai encontrar muito conteúdo justamente sobre o tema do episódio de hoje, que é a nova lei sobre a igualdade salarial de gêneros, né, entre homens e mulheres. A gente não vai falar exatamente das leis, das questões técnicas de lei, inclusive você fica à vontade para acessar o rhpravocê.com.br e conferir todo esse conteúdo por lá, porque lá você vai conseguir tirar todas as dúvidas e tudo mais, mas a gente vai falar muito mais sobre as implicações da lei e do que a gente chama de igualdade de gênero quando a gente está falando de remuneração e como isso pode se dar na prática, quais são os desafios e tudo mais. E para guiar a gente nessa jornada, digamos assim, a gente tem dois convidados muito especiais. Eu começo apresentando a Juliana Alencar. Ela é CEO da Garagem de Inovação e Cultura WG. Juliana, agradeço demais pela sua participação hoje com a gente. Muito obrigada, prazer estar com vocês. Já estive algumas vezes, né, com vocês, dando alguns pitacos em algumas matérias. É sempre muito gostoso, vocês são super legais, positivos, trazem uma visão muito legal. Me apresentando para quem não sabe, sou a Ju Alencar, sou CEO da WG, We Are Garage. Nós somos tanto consultoria, né, de transformação cultural, quanto a gente tem a nossa frente aí de educação, voltada à inovação, cultura, profissionais do futuro, gestão, enfim. Contando rapidamente do meu background, tá, gente? Trabalhei por anos aí em áreas de inovação, como exemplo, a área de inovação da Mil. Fui sócia por 4 anos da Startse, que eu acho que alguns de vocês conhecem. Lá eu era de inovação corporativa, então desenhava projetos de inovação para grandes empresas. E também fui Chief Culture Officer, chefe de cultura lá da Startse, para preparar ela, enfim, para grandes momentos aí de rodadas de investimento. E foi onde eu me encontrei com o tema cultura, pessoas. E muito disso, né, foi o propósito de eu criar a WG. Então, um prazer estar aqui contribuindo aí com assuntos tão importantes e bandeiras, né, que eu sou apaixonada aí, então muito obrigada. Que fantástico, o privilégio é todo nosso de contar com a sua participação, Juliana. E também está aqui com a gente Marcelo Samogin, sócio da Remunerar. Tudo bem aí, Marcelo? Fica à vontade também para contar um pouquinho do seu background. Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês sobre esse tema tão caro e quente em recursos humanos, também em remuneração, né? Aliás, recursos humanos nós só temos temas quentes, né? Em remuneração, mais ainda. Eu estudei economia, adoro os números, tenho 35 anos de recursos humanos, comecei na indústria, liderei RH em empresas médias, grandes, nacionais, multinacionais, e a Remunerar é a consultoria de 11 anos de mercado, e nesse tempo atendemos perto de 100 clientes em projetos exclusivos de meritocracia e remuneração. É isso. Obrigado. Maravilha, demais. A gente que agradece, Marcelo. E também vai participar comigo hoje no episódio a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Oi, Dan, tudo bem? Eu não vou fazer o background, porque eu tô aqui quase toda semana. Se vocês não me conhecerem, vocês não estão assistindo direito. Mas obrigada pelo convite, prazer estar aqui com todo mundo. É isso aí, bora pro nosso bate-papo.
Bom, gente, acho que todo mundo já sabe, ou se não sabe, vou contar resumidamente agora. Dia 3 de julho, o último agora, de 2023, foi sancionada a Lei 14.611, né, 14.611, que fala justamente sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, entre alguns dos principais pontos. Não vou trazer todos eles, porque são muitos, obviamente, mas a gente está falando bastante sobre a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre quanto pagam aos seus funcionários e também a aplicação de multas, sanções para as empresas, né, que descumprirem essas regras. Vale lembrar que a equiparação de salário entre homens e mulheres ela já é prevista na Constituição Federal, mas é claro que a novidade, digamos assim, da lei é que ela traz uma série de obrigações novas, digamos assim, para as empresas, e a transparência certamente pode ser um dos legados principais dela, pelo menos é assim que a gente aqui no RH para você tem avaliado de alguma forma as repercussões do que tem acontecido neste mês de julho de 2023. Só lembrando, a gente está gravando no final de julho, talvez você esteja ouvindo já em agosto ou setembro, mas é só para situar no tempo o nosso episódio de hoje. Nesse sentido, eu quero começar perguntando para a Juliana um pouco do seu sentimento em relação ao que a gente tem vivido nessas últimas semanas, Juliana. Eu não sei se já dá para entender ou se já dá para perceber alguma ressonância dessa nova lei nas empresas como um todo. É óbvio que tem muita empresa, o mercado brasileiro, o ambiente de negócios brasileiro é muito heterogêneo, tem empresas que já estavam muito avançadas nesse tópico, tem empresas que continuam ainda muito, muito atrás, mas, ou seja, não é a lei necessariamente que vai colocar todo mundo em pé de igualdade, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência nas empresas onde você atua e tudo mais, sobre esse tema e como você tem percebido essa ressonância nessas últimas semanas. Não, perfeito. Eu acho que às vezes as mudanças elas acontecem, né, pelo amor, então da forma mais genuína, né, possível. Só que hoje a gente vive um desafio, né, no país em questões culturais, né, a questão ali da desigualdade, né, salarial dentro das empresas não é só uma questão burocrática e organizacional. Então, muito atrelado à cultura mesmo, né, do nosso país. Então, a gente tem alguns desafios por aí. Só que aí, como eu estava falando, né, as mudanças acontecem de forma genuína ou às vezes pela dor, vamos dizer assim, por essas mudanças, né, de lei ou se não implementações de multa. A própria B3 mesmo, né, já tinha se posicionado quanto à necessidade da equidade de gênero, né, pelo menos um percentual aí dentro das empresas que estão listadas nela, e as startups, né, que querem um dia abrir capital, se elas não tiverem esse percentual, elas não vão conseguir abrir capital. E a mesma coisa a Nasdaq, enfim. Então a gente já vê um movimento muito forte no mercado, né? Antes era um tema simplesmente social, que a gente olhava e achava uma coisa legal, descolada, e hoje o pessoal começa a sentir no órgão mais sensível, né, do ser humano, que é o bolso, então coloca aí em perigo, né, algumas questões. Então a gente vê sim uma movimentação já muito maior quanto à seriedade do tema. E também um último ponto, né, por conta, né, das redes sociais e também pelas próprias empresas, né, que possuem capital aberto, a gente vê que o risco de imagem é cada vez mais um assunto em pauta, né? Então as empresas elas buscam, né, cada vez mais treinar as lideranças, né, ter conversas difíceis mesmo sobre do's e don'ts dentro da empresa para evitar qualquer tipo de risco de imagem, que a gente sabe que isso pode despencar aí qualquer ação e até mesmo, né, enfim, ter uma perda de clientes, fornecedores, enfim, que ninguém quer estar atrelado quanto a isso. Então, eu vejo sim uma movimentação grande. Boa. Marcelo, traz para a gente também as suas percepções, assim, no geral e nessas últimas 3 semanas, digamos assim, com a lei já sancionada. Olha, gente, em 35 anos de história, vocês podem imaginar a quantidade de coisas que a gente já venciou em remuneração e RH, né? Desde lá da década de 90, por hiperinflação, planos econômicos, onde vinha uma ordem da diretoria para demitir 10% das pessoas e alguém falava assim, preserva o emprego dos pais de família. Era isso que a gente enfrentava, né? As coisas vão mudando, as leis, na verdade, elas aceleram esse tipo de mudança, né?
E a questão essencial que a Juliana comentou muito bem é em relação à cultura, né? Então, as empresas têm um modo de operar, né? Um modo de funcionar, é muito ligado ao núcleo da cultura, dos fundadores, etc. E muitas empresas já não têm mais o fundador na liderança, né? Tem a sucessão e tudo mais. A lei não é novidade, gente. A CLT tem 80 anos, ela já falava da questão de equidade, né? Eu acho que é mais prudente falar de equidade do que de igualdade, né? E a imprensa, a mídia acaba soltando a questão da igualdade sem esse questionamento, né? Você tem hoje grandes números, né? 42 milhões, 43 milhões de carteira assinada e mais um tanto aí de talvez 25, 30 milhões de MEIs trabalhando na economia, né? E o próprio Valor Econômico soltou uma estimativa feita por um banco aí falando que esse ajuste, né, das questões salariais custaria entre 4% e 7% da folha de pagamento, né, das empresas que têm ação listada em bolsa. Imagina o custo disso nas que não os têm, né, assumindo como premissa que essas empresas possivelmente são mais organizadas do que as empresas menores, né, de toda a economia, né. Então, e aí outros dados também que eu vejo que são interessantes, né? Embora tenha aquela questão assim a lei, gente, ela trouxe de novidade o quê? A questão da punição, né? Regulando o percentual de multa, 10 vezes a diferença, etc. Ela não estabeleceu ainda o formato da divulgação dessas questões, diz alguma coisa em semestralidade, né? Mas não diz e diz também que precisa ser dados anonimizados, né? Não pode ter a identificação. Embora um CFO de uma única empresa, nós temos uma única cadeira, ok, né? Acho que a lei não como muitas leis, né? Independente de como ela foi aprovada e como é que a imprensa, o mercado enxerga essa passagem de leis. E tem muitas críticas sobre isso, né, em relação às emendas e tudo mais, e o custo disso, né, enfim, a tal a questão negocial, né, a articulação no Congresso, mas não é pauta aqui isso, mas ela acelera esse movimento das empresas terem que se adaptar e mexer no centro da cultura, né. Então, se alguns números são, né, eu tentei entrar no CAGED para fazer uma leitura descontaminada dessa questão, né, que o CAGED tem como base o CBO, que já é uma coisa jurássica, outra coisa, né? Não foi adaptado. Ele é um sistema inteligente sem adaptação durante 30 anos, né? É uma cópia do modelo americano de atividade econômica, né? E ocupação da mão de obra. Mas se as diferenças realmente esbarram nessa questão de 15%, 20%, né? Entre gêneros, né? Supondo também que se eu tenho 60 graus dentro do forno e menos 30 na geladeira, eu estou a 0 graus no meio do corpo. Aquela questão de média, matemática, gente, isso a gente não escapa, né? Supondo que a diferença fosse talvez 20%, algo assim, né? E uma parte dessa diferença seja realmente discriminação, né? Que ninguém disse aqui que isso não exista, né? Enfim. Nós estamos falando de 10% de discriminação, grosso modo, né, e 10% de pessoas que têm o mesmo cargo, salários diferentes, por conta de N outras situações que ponderaram a escolha salarial. Nós nunca tivemos nas empresas tabela salarial para homem ou mulher por gênero. Eu nunca analisei uma promoção olhando o gênero em 35 anos nessa área, né? Não existe dúvida sobre isso. Embora a discriminação possa acontecer, possa ter acontecido, independente de vieses, né? Porque você tem a questão da cultura de analisar as coisas. E o RH tem um problema, gente. O RH ele precisa olhar os números, ele precisa agradar o solicitante, e muitas vezes no processo seletivo vinha o solicitante dizendo assim: eu quero uma pessoa X ou Y, né? O RH não tinha poder. Alguns não têm poder até hoje, né? Alguns eu acho que já participam mais intensamente da gestão do negócio e conseguem influenciar essa coisa, até por conta da toda a propagação e importância dos temas de ESG, etc., né? Então, assumindo que uma parte dessa diferença realmente seja discriminatória, sem explicação, e outras, né, que foram geradas em função do perfil do ocupante daquela cadeira. E aí, gente, é uma diversidade enorme, né, do ponto de vista de
de formação, de tempo de experiência, de expertise que já passou, de diplomas, certificações extraordinárias ou não, né? Então, tem toda essa leitura, né, que esbarra na questão do artigo 461 da CLT, que fala que você trabalhos iguais, remuneração igual, entregas, né, com perfeição técnica diferente, né, com a oportunidade de você ter salários diferentes, né, desde que a empresa consiga provar isso com ferramentas de recursos humanos prudentemente pensadas e executadas, né, com a ajuda da liderança, e aí entra a cultura. Sim. Perfeito. Perfeito. Juliana, quer fazer apontamentos? Fica à vontade. Eu quero. E hoje é bastante discutido, né, sobre os processos de CLT e os modelos de remuneração, aqueles que são fixados, né, sem qualquer tipo de variável, ou não uma variável muito atrelada a um percentual já estabelecido ali por nível hierárquico. Então, exemplo, eu sou gerente, então eu consigo ganhar até 5 vezes mais o meu salário. Só que hoje é pouco falado sobre as empresas e que até é um movimento muito grande, em que todas trabalham com um salário fixo muito baixo, então a gente consegue igualar e consegue passar diretamente ali na lei, estou super enquadrado com isso, só que hoje é pouco falado sobre a falta de estruturação dos processos de reconhecimento dentro das empresas, em que as remunerações variáveis são os mais agressivas, né? São as mais agressivas no bolso aí dos colaboradores. Então, existe um movimento grande de organização mesmo desses processos de remuneração e reconhecimento, e que eu digo assim, que são metas muito bem estruturadas antes, sabe? Até para considerar, bateu a meta, não bateu a meta, performou, não performou, está alinhado à cultura, não está alinhado à cultura, isso tudo são critérios para reconhecimento e, consequentemente, para um aumento aí das suas variáveis. Então, muitas mulheres, né, e outros perfis, enfim, ficam ainda reféns, né, da empresa, porque pode ser justificado de qualquer forma. Ah, não, fulano performou mais que ciclano. E por quê? Ah, por isso, se posicionou, fez isso, mas ainda de uma forma muito informal, muito desorganizada. E tudo que é desorganizado, né, é ruim, mas, de certo modo, protege a empresa quanto aos seus argumentos. Então, é importante que o RH e as altas lideranças, eles busquem também melhorar esses processos, os seus indicadores, as suas ferramentas aí de reconhecimento, tanto atrelado à performance quanto atrelado à cultura, para você conseguir medir e reconhecer todas as pessoas de uma forma igual. Então, e sem isso, assim, entram outros agravantes, né, como o exemplo, os vieses inconscientes. Né, o ser humano, eu não parto do princípio que o ser humano é ruim, nem nada do tipo, sabe? Ah, isso é uma sacanagem e tal. O ser humano, ele é muito inseguro, né? Então, a gente tende a trazer para perto da gente aqueles que a gente sabe que vão reforçar os nossos pontos, né? A gente tem uma similaridade muito grande, sabe? Assim, eles vão reforçar a gente e, consequentemente, a gente mesmo, né? Nós, como os líderes, vamos crescer mais profissionalmente se a gente tem times que reforçam que estamos certos aí sobre os nossos pontos. E tanto quanto o relacionamento, né? Que esses líderes, eles conseguem ter com os liderados. Vou dar um exemplo. Qual que é a chance, né, ali de um líder homem com uma estagiária, um analista, um coordenador, enfim, homem, depois do trabalho tomar uma cerveja e conhecer mesmo, sabe, sobre os pontos de vista, o que aquela pessoa, o que aquele homem ele sonha, o que ele almeja, como ele vê aí, né, sobre a empresa, ele quer ter filho, como que é a família dele, enfim, e esse líder se conectar muito mais com aquele subordinado, né, homem, versus um líder homem chamar uma estagiária, uma analista, enfim, uma mulher, ou vão tomar um chopp depois das 18. Conceitualmente, em algumas empresas, ainda é estranho. Pô, pessoa casada, a outra também é casada, não é solteira, fica chato. Então, você tem ali um relacionamento, né, um aprofundamento mesmo de conhecimento desses profissionais, em que ainda são muito, muito distintos, são muito diferentes. Então, a chance daquele líder reconhecer, promover alguém que ele conhece quais são as visões de futuro versus não, é muito maior. Então, por isso que organizar mesmo esses processos de reconhecimento são fundamentais para a gente evitar esse tipo de situação que é o politicagem, a patota, a panelinha dentro das empresas. Juliana, Perfeito. Juliana, Fica à Marcelo, vontade, Gabi.
Valeu, Dan. Eu queria trazer até um ponto que o Marcelo mencionou na fala dele, que é da transparência salarial. Até realmente na lei diz que as empresas com mais de 100 ou mais empregados deverão publicar relatórios de transparência salarial semestralmente. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa questão da transparência salarial, de política salarial, vai ser um dos principais desafios, obstáculos para a adequação da lei, porque as empresas terão dificuldade em se adequar com receio de expor a vida financeira dos colaboradores, expor o seu negócio, né? Eles terão mais dificuldade nessa adaptação, ainda por ser um desafio. A gente já falou em um podcast sobre transparência salarial, mas sobre nas vagas, né? A gente já falou uma vez, mas mostrando que ainda é um tema que as empresas têm dificuldade, não sabem como se adequar, ficam pisando em ovos ainda, e ainda tem a LGPD, né, precisam seguir a LGPD, e a LGPD ainda é um tema que não é novo, mas segue novo, porque eles estão em adaptação. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que esse vai ser um dos principais desafios, ou vocês enxergam outros desafios como a necessidade de reflexão sobre proporção de cargos de direção, sobre intensificar os canais de denúncia, porque isso vai precisar existir, e a gente fala cada vez mais de proporcionar uma cultura que seja favorável para que as pessoas se sintam seguras, né, de denunciar na empresa. Isso acontece na empresa do colaborador não ter uma denúncia, mas não sente que vai ser ouvido, não sente que vai ser acolhido. Então eu queria trazer esses pontos para vocês, dizerem a opinião de qual vai ser o principal obstáculo. É a transparência, são os canais, é tudo junto? O que vocês avaliam disso? Olha, Marcelo, fica à vontade. Perdão. Não, eu posso trazer os meus pontos leigos, que você é especialista aí de cargos, salários, enfim. Eu trago os meus pontos que você vai falar assim, meu Deus do céu, né? Eu não vou falar de uma forma técnica, eu vou falar de uma forma conceitual, em que eu tenho visto muito dentro das empresas. Eu acho que é um desafio muito grande. Quantas são as áreas, né, que são atreladas a áreas comerciais, em que você consegue medir muito mais, né? Fulano ganha tanto a mais por conta da comissão, né, de venda, então a regra acaba estando muito clara. Só que as outras áreas que não estejam atreladas a vendas diretas, existe um desafio gigantesco, né, para você conseguir medir essas variáveis. Porque se a empresa ela parte de uma premissa, né, de cargos muito baixos para essa remuneração variável agressiva, dificilmente você consegue mensurar. Então, é um desafio muito grande, principalmente nas áreas de operação. E o momento que a gente está vivendo, né, cada vez mais as empresas atuando no modelo ágil, atuando aí em squads, você tem diferentes mudanças aí de posições, acabam sendo muito mais dinâmicas durante muitos tempos. Então, assim, às vezes num ciclo de 6 meses, um colaborador ele participou de 3 squads diferentes e teve 3 tipos de atuação. Então, como que você mede o cargo, o valor ali salarial dele, né, dentro da posição, sendo que às vezes ele atuou de uma forma diferente, versus alguém do mercado que atua de uma forma muito padrão com cargo já estabelecido, sem ser tão dinâmico assim. Eu acho que é um grande desafio das empresas, como que eu consigo remunerar nesse momento aí da nova economia que a gente está vivendo. Então, gente, a questão da transparência com certeza é um item importante nessa conversa, né? Os RHs estão em dúvida como fazê-lo. Deve vir ainda a orientação de Brasília sobre isso, enfim, porque a lei não estabelece esse tipo de coisa, né? A grande preocupação das empresas sempre foi a confidencialidade. Os salários sempre tiveram trancados num quartinho, né? E isso puxa o segundo problema, que é explicar para a organização por que o salário do presidente é 28 vezes maior que o salário da base. Se ele fala 5 idiomas, se ele conhece metade do mundo, se ele tem 40 anos naquele mercado, precisa explicar, né? Então, é totalmente legítimo se perguntar. Acho que as empresas que conseguem já fazer isso de alguma forma saem na frente do ponto de vista de valor de marca, não tenha dúvida nenhuma, como um employee brand, etc., né? Não tenha dúvida. Assim como aquelas que hoje já conseguem fazer uma política de home office mais agressiva, tem mais chance de contratar pessoas também nesse estilo, né? Diferente da indústria, por exemplo, né, que hoje nós vamos falar logo da semana de 4 dias. Como é que a indústria vai falar disso? Porque a indústria tem um posto de trabalho, gente, não dá para parar um dia. Como é que faz isso, né? E os sindicatos estão quietos,
porque eles estão deixando a bomba estourar nas costas de alguém e pegar carona nisso. Né? Daqui a pouco eles vão dizer assim, então o pessoal do escritório teve um dia a menos de trabalho na semana, 20% de salário, então a fábrica precisa aumentar 20% o salário, porque eles vão trabalhar 5 dias ou 6. Essa conversa não vai terminar, né? Independente dessa questão das empresas que conseguem ter uma ótima produtividade, como ambiente de trabalho, as pessoas se motivam em 4 dias, ok. Né? Eu tenho clientes que se perguntam assim, então as pessoas conseguem fazer em 4 dias o que elas supostamente precisam de 5 para fazer? Meu Deus do céu, e agora? Como é que funciona tudo isso? Então, acho que a questão da transparência é super importante em relação à confidencialidade, como é que isso vai ser divulgado. Isso, naturalmente, gente, vai forçar as empresas a olharem para uma questão que eu enfrento todos os dias dos nossos clientes para remunerar. Todos os dias. Empresas médias, grandes, multinacionais, capital aberto, que eu tenho clientes com ação em bolsa. Como é que a gente fala de senioridade em cada cargo? Isso é mais antigo do que a própria CLT, talvez, né? O que define um júnior pleno e sênior, né? Então, as empresas estão se perguntando o que define um júnior pleno e sênior em cada carreira para obrigatoriamente entrar nas questões práticas que certificam um sênior, ao contrário de um júnior que não faz, ou não entrega, ou porque não tem experiência. Mas eu tenho certeza que esse desafio de clareza em relação aos graus de senioridade que um cargo pode ter e toda a qualificação, né, seja formação, expertise, por exemplo, certificações Microsoft, por exemplo, isso qualifica de um jeito uma pessoa para ter um salário diferenciado de uma forma legítima, sem enfrentar a lei, porque esse é o dilema do recursos humanos, né? O dono da empresa está pensando o seguinte, bom, isso aqui vai me aumentar a folha em 4%, eu vou reduzir 4% do efetivo. Alguém vai pagar essa conta, eu não vou pagar essa conta. É muito simples isso, né? Independente disso causar um primeiro susto, etc., não quer dizer que a empresa não quer atender a lei. Ao contrário, a preocupação de definir níveis de senioridade sempre foi o cerne da questão salarial, né? Agora, não dá para pensar, gente, também que um cargo de base ele pode ter um potencial de remuneração de 5, 6 salários por ano, como um nível executivo, porque ele não entrega os resultados que o executivo entrega, né? Porque não tem expertise, porque o escopo daquela função é menor. Então, esses são os dilemas, né? E alguns deles já fazem parte da vida de recursos humanos, do time de remuneração, há anos, né? Há anos, né? Então a gente enfrenta todos os dias, em todos os projetos, como é que a gente faz as diferenciações, etc. Então, as empresas que, aspas, tinham medo de entrar nesse tema, né, por conta da lei, que acelera esse tipo de coisa, né, vão se sentir obrigadas a tratar isso de uma maneira profissional. A única pena da lei, gente, é o seguinte, ela só pune. Ela não premia quem faz um bom trabalho, como nós tivemos a legislação de segurança do trabalho há uns anos atrás, onde a empresa que tivesse uma redução dos índices de acidente teria um desconto na folha das taxas de SAT e RAT dentro da folha de pagamento. Então, a empresa que investe em segurança do trabalho, ela tem uma taxa de risco menor de acidentes, recolhe menos impostos. No caso dessa lei e tantas outras, né, ela só tem o caráter punitivo, né, e que eu acho que é uma pena nesse ponto, porque é tão sensível para a sociedade e tudo mais, né, mas enfim, esse é o momento que nós temos de discussão e algumas dúvidas e algumas certezas, né. A única certeza é que tudo isso vai provocar uma mudança cultural e eu acho que a liderança precisa muitíssimo ser rápida nisso, né. Ontem eu tive uma outra conferência num grupo aí de seniors de recursos humanos falando sobre isso. A capacidade das pessoas se adaptarem, né, é o darwinismo puro, né, a esse sincronismo de velocidade. O que a Covid causou, gente? A digitalização de boa parte de alguns processos da economia e tal. É bom isso? Claro que é. O problema é que a tecnologia ela normalmente não concede tempo para que todos se adaptem. Aqueles que vão perder o emprego, estudar uma outra atividade, né, para conseguir fazer sua vida funcionar e tudo mais. E tem uma outra coisa implícita nisso, né, embutida, intrínseca, né, muito clara, né, cada vez que uma nova tecnologia surge, você automaticamente separa a sociedade por camadas. Isso vai contra essa questão da igualdade, da equidade, né? Pouquíssima gente fala disso.
né? Hoje, se você faz um trabalho usando o ChatGPT ou qualquer outro acesso desse, você automaticamente subir um degrauzinho nessa questão de acesso frente à sociedade inteira, né? Pensa frente à sociedade inteira. Então, cada tecnologia que surge, né? Daqui a pouco nós vamos ter o iPhone 16, 15, etc. E eu ainda tenho 12, 11, né? Então, a própria tecnologia vai estratificando esse acesso e, na minha opinião, também separa as pessoas, que vai contra essa questão da igualdade e da equidade. É isso. Perfeito. Marcelo, agradeço imensamente a sua parte. Pode falar, Juliana, Posso falar? Não, o Marcelo, ele trouxe algumas questões que trazem mais variáveis em que vão ser mais desafiadoras ainda, né, para o universo de RH, da governança e das empresas como um todo. A questão ali dos 4 dias, né, de trabalho ou não, 4 dias de trabalho, eles voltam e defendem muito o ponto, né, que eu trouxe em relação a organizar as métricas de reconhecimento, consequentemente organizar os OKRs estratégicos da empresa, né, aonde queremos chegar, quais são os números que queremos alcançar. A gente, até por uma questão cultural mesmo, a gente valoriza muito o esforço. Então, assim, a gente sempre valorizou muito o funcionário que chega às 7 da manhã no escritório, vai embora às 10, esse cara é o cara comprometido, não sei o quê. O que ele está entregando, eu não sei, mas ele é muito comprometido. E a gente tendo esse tipo de mudança, vai ser cada vez mais fundamental as empresas organizar os seus indicadores. Se você trabalha 4 dias, 10 dias, 30 dias no mês ou 5 dias no mês, quais são os OKRs que você precisa bater? Quais são as suas metas? E você bateu? Se você bateu, cara, é voltado para o resultado e não para o esforço, sabe? Então, acho que vem aí uma tendência grande das empresas olharem para esse formato cada vez mais, até por esse fim, né, que o Marcelo comentou, das barreiras geográficas, né, vindo aí da pandemia, as pessoas elas trabalhando de diversos lugares, muitas vezes o fuso horário ele não colabora. Então, esses indicadores de sucesso, as metas da empresa individuais para serem cumpridas, eu acho que vai estar cada vez mais no radar mesmo das empresas. O que a gente vai precisar sobreviver são números e é isso. E um outro ponto que entra ainda uma maior complexidade, né, nessas questões de critérios de reconhecimento aí de crescimento dentro das empresas. Então, antes, para você ser, exemplo, um diretor, você precisava ter a formação, o MBA, o isso, aquilo, e aí sim você tinha alguns critérios, né, para ser diretor. E hoje a gente vê aí uma galera já em cargo de diretoria, exemplo, nas áreas de tecnologia, né, programadores desenvolvendo programas de inteligência artificial que vão ser realmente o futuro de muitas companhias que nunca fizeram nem faculdade. Né? Então, assim, ou aprenderam a programar sozinho, ou com os amigos, ou cursos online. E aí, qual que vai ser como que as empresas elas vão se posicionar quanto a isso? Porque se a gente fosse levar isso a ferro e fogo, o Bill Gates, exemplo, ele não se formou em Harvard, né? Ele pediu ali saída para montar a Microsoft. Ele não poderia ser o CEO da Microsoft. Então, assim, né, não poderia estar à frente. Então, eu acho que essas variáveis estão cada vez mais movimentando aí o universo de RH, então assim, vai ser um desafio muito grande nos próximos tempos. Os cenários são cada vez mais complexos e os desafios das lideranças também são cada vez maiores. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Juliana, super obrigado e sucesso, tá bem? Opa, muito obrigada, sucesso para vocês. Marcelo, obrigado também, sucesso para você e para a Remunerar. Muito obrigado, pessoal. Prazer falar com você sobre esse tema tão caro e importante, recursos humanos. Muito obrigado. Show de bola, Gabi. Obrigado também por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje. Obrigada, Dan. Obrigada a todo mundo. Valeu, até a próxima. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Juliana Alencar, ela é CEO da Garagem de Inovação e Cultura WG. Também falamos com o Marcelo Samogin, sócio da Remunerar. E quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Quero só deixar um convite final aqui para você assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência. A gente está no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, ou também no YouTube, é claro. Fica a dica para você se inscrever, assim sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do player, né, do tocador que você estiver usando, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho para começarmos bem a semana. Segunda, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo na área, beleza?
Aliás, já aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.